Estamos de volta com o Gazeta Entrevista. Eu queria que o senador Márcio Bittar respondesse rapidamente aqui a Rosinha do Benfica. Rosinha do Benfica manda uma mensagem para a gente que é o seguinte: pergunta para o senador se ele lembra de ter vindo aqui em casa e foi bem recebido com um almoço de peixe e galinha caipira. Nós estamos precisando muito dele com as emendas aqui no Benfica. E que ele não abre mão de lutar pela Estrada do Peru, que certamente vai ser uma bênção. Ela está se referindo à integração rodoviária lá no Juruá. É a Rosinha do Benfica, Márcio Bittar. Está falando a respeito. Ela está reclamando aqui a respeito da questão do ramal lá, viu, o Márcio? Rosinha, lembro muito bem. Aliás, eu tinha um apelido na época que eu era mais jovem, de Mucura. Então, o pessoal na área rural nos amais falava de Mucura, porque Mucura come muita galinha, né? Lá na fazenda, que era do meu pai, que depois era minha, acabou sendo minha depois, disse que tinha que fazer uma galinha, duas, porque uma era para mim. Eu me lembro, sim. De fato, então, eu estou sentindo muita vontade de estar mais no Acre. Eu quero ficar mais. Agora, por exemplo, eu voltei pensando que ia passar a semana, já que eu repito, eu posso votar online, então não era obrigado que eu ficasse aqui em Brasília. O problema é que eu chego aí, quando eu penso que não, tem alguma coisa aqui, eu tenho que vir, porque tudo que eu peço aqui, eu acho que faz uma diferença imensa. Então, o senador de um estado pobre como o Acre, Roraima, Amapá, o senador de São Paulo, eu já disse isso, vou repetir, se eu arrumo 50 milhões a mais, ou 100 milhões a mais, como eu arrumei nos 2 primeiros anos do mandato, para o Acre, é muito importante. Agora, para São Paulo é um pingo d'água, literalmente, no oceano. E aqui todo mundo é igual. Quer dizer, se eu vou no ministério, consigo uma coisa, por exemplo, eu fui com o Luiz Gonzaga, lá no FAB, pedir ponto de internet. Ele vai arrumar um monte de ponto de internet. Vamos dizer, eu não sei quanto. Vamos dizer que ele arrume lá, sei lá, não sei, vamos dar um chute aí, 200, para colocar em escolas rurais. Então, para nós, Feijó, Tarauacá, o Juruá, principalmente, é uma ajuda. O que é isso, por exemplo, para Minas Gerais, que tem 850 municípios? Então, enfim, então eu às vezes passo menos tempo do que o que eu gostaria, né? Esse ano eu pensei que ia ficar mais. Mas, Rosinha, eu vou voltar ao Benfica. E o nosso governador Gladson, né, nós conseguimos recuperar a emenda da bancada passada, do governo passado, que hoje está aí com o Petrônio, lá do Deracre, que tem sido um rapaz que eu tenho o prazer de estar conhecendo, trabalhador, não tem hora. Combinei com ele agora, a próxima viagem minha a Rio Branco, ao estado, vamos dar uma rodada nas obras que estão sendo tocadas. Agora também, então, a burocracia é muito grande. Veja bem, eu arrumei 23 milhões de reais para fazer o asfaltamento da variante em Chapuri. Está completando agora 2 anos. 2 anos, praticamente 2 anos. No mês que vem, fim de outubro, eu consegui esse valor. Agora que o Estado conseguiu emitir a ordem de serviço. Então, por exemplo, esses 200 milhões que eu coloquei no Deracre, a maior parte dessas obras, o anel viário de Rio Branco, o asfalto ligando Bujari a Porto Acre, a ponte lá de Porto Acre. Só em 2023. Enfim, quer dizer, é a burocracia, né? Mas o que importa é que a gente empenhe tudo esse ano e garanta. Mas senador, eu vou voltar ao Benfica e o governador deve fazer esse melhoramento do ramal lá. Senador, entre o Ministério do Desenvolvimento Regional e a Casa Civil, o senhor fica com qual? Disparadamente o MDR. Eu te agradeço, então, essa pergunta, até para poder esclarecer. Quer dizer, é da minha natureza, eu sou, na política, muitos amigos dizem que eu falo até mais do que o que deveria dizer. Mas eu sou, assim, às vezes eu entrego um pouco, eu não sou raposa, né, que esconde e tal. Então, veja bem, muito obrigado pela sua pergunta. Existe um ministério que eu acho que eu daria conta e que tem tudo a ver com a nossa região, com a região norte, com a região centro-oeste, com a região nordeste, que são as regiões que eu tenho mais relação, que me tocam mais. Não que eu não goste do sul e do sudeste, mas são as relações que eu tenho mais, né? É a nossa região, centro-oeste. E o MDR é o ministério dessas 3 regiões.
Claro, ele tem lá a Defesa Civil, que também atende o Sul, Sudeste, calamidades, etc. e tal. Mas é o ministério dessas regiões. É um ministério Então, estratégico para o senhor ser governador? não, veja, então, eu sou cristão. Eu repetia quando era jovem uma frase que você deve ter ouvido, deve ter falado, que nós temos o nosso plano, mas o plano final é de Deus. Eu repetia isso, mas saía mecanicamente. Hoje não. Hoje, aos 58 anos de idade, de uma vida bem intensa, eu repito essa frase, com outras palavras, mas eu sei o que eu estou dizendo, porque eu vivi isso. Tá? Eu já passei por um monte de experiências, eu sei, já vivi. Então, quando hoje eu digo, por exemplo, eu quis ser governador, eu trabalhei focado para ser governador ano após ano. Imagina, eu perdi a primeira eleição para governador em 2006. Para chegar a disputar o governo já foram anos. Quando eu perco a eleição, foi uma situação difícil, eu de novo sem mandato, e mesmo assim eu trabalhei 8 anos da minha vida para voltar a disputar o governo em 2014. Isso não existe mais em mim, tá? Não existe, quem me conhece sabe, ninguém me conhece mais do que a Márcia, mas quem me conhece sabe que não existe mais. Agora, hoje eu estou relaxado com relação a esse assunto. Eu não trabalho mais com essa ideia de ser governador, como eu trabalhei anos aí, sei lá, mais de 10 anos da minha vida e tal. Agora, também não vou dizer que se isso acontecer naturalmente, eu vá fugir. Não vou. Mas o Ministério, então, surgiu assim. Veja bem, isso aqui nós estamos falando de uma hipótese, mas ela existe. O Rogério Marinho, que é um grande amigo meu, amigo mesmo, eu tenho relação com quase todos os ministros, mas esse é um amigo. A equipe que era dele hoje está toda comigo, advogado, consultor. Quando eu perdi, que ele ganhou, a equipe voltou para ele. Agora ele perdeu, eu ganhei, a equipe voltou para mim. Somos amigos. Né? Ele vai sair no começo do ano. Ele vai ser candidato, provavelmente, no Rio Grande do Norte, que é a terra natal dele, ao cargo de senador da República. Então, enfim, então o cargo vai ter que ser ocupado. Não é algo, então, que eu faça nenhuma... eu não forço a barra. Agora, eu não vou fugir. Eu já disse ao próprio presidente da República, quando ele me consultou a respeito de eu assumir o papel de líder do governo no Senado, eu disse a ele, presidente, se o senhor me convocar, eu não vou dizer não, mas não é algo que eu queira. Agora, se o senhor me perguntar o que é que você quer, se você aceita substituir o Rogério Marinho, aí eu vou dizer que aceito. Então, assim, é uma coisa, então, que se acontecer, eu vou topar, tenho certeza que eu vou pegar uma equipe já funcionando, então eu vou pegar uma coisa que está andando e que seria muito bom também para o nosso Estado. Mas tem que acontecer naturalmente, se acontecer. Senador, o senhor destacaria quais consequências imediatas para as eleições do ano que vem, aqui para o estado do Acre, com essa junção do Democratas e do PSL? O senhor teria condições de abrir mão de Márcia Bittar, a pré-candidata ao Senado? Então, não abro mão da Márcia por nada. Eu disse a alguns amigos da política que na política, nos partidos, se você for andar nos diretórios, muita gente acha que fulano me deve e outro acha que deve, e é assim mesmo, eu estou acostumado. Então, muita gente no Estado sempre faz essas contas. E eu devo a muita gente, o que eu pude retribuir, eu retribuí. Agora, então, a quem eu devo mesmo, chama-se Márcia Bittar. Eu sei o que ela viveu ao meu lado. Eu sei o que passamos. Então, eu já disse isso e eu não sei por que às vezes algum político se surpreende. Eu já disse e disse publicamente. Tudo que estiver ao meu alcance para viabilizar a candidatura da Márcia, eu farei, como eu estou fazendo. E termino dizendo, a frase completa, e por mais que eu faça, não vai chegar perto do que o que ela já fez e viveu no meu sonho. Além de ser uma mulher preparada, focada, mais cristã do que eu. Ela é muito melhor do que eu, então eu não estou falando isso da boca para fora, não. Ela tem muito menos defeito e muito mais qualidade do que eu. Eu é que aprendi muito com ela. Para mim, uma das maiores sortes da minha vida
foi ser casado com essa mulher 32 anos. Então, eu não abro mão da Então, Márcia por nada. então não há debate, porque ontem nós conversamos com o deputado federal Alan Rick e ele ponderou a respeito dos critérios que foram discutidos, inclusive com o governador Gladson Cameli, num encontro que teve com a deputada Jéssica Salles, a senadora Maílza e ele, deputado Alan Rick. Um dos critérios que ele destacou foi a questão das pesquisas. Essa discussão o senhor não aceita em relação à Márcia Bittar, né? Pelo que está Não, posto. porque do jeito que tu perguntou, veio essa resposta na minha cabeça. Eu preciso ser honesto, como sempre fui. A Márcia só não será candidata se ela não quiser. Agora, ninguém impõe candidatura. Então, veja, eu não vou proibir ninguém de colocar o nome, de manter o nome. Agora, eu sou capaz de qualquer coisa. A Márcia pode ser candidata no partido do presidente Bolsonaro, que é o que ela quer. E ela não vai deixar de ter meu apoio, tá? Eu sinto muito. Quer dizer, não adianta. Se a Márcia não desistir, ela vai ser minha candidata. Eu não devo fidelidade a nada, a nenhum partido político, a nenhuma agremiação, mais do que eu devo a ela. Agora, ela é uma mulher madura, inteligente, e se a candidatura dela se inviabilizar, ela vai perceber, ela vai saber. E o Alan é meu amigo. Nós somos amigos há 30 anos, eu, ele, a mãe dele, a irmã. E eu já disse várias vezes, ninguém impõe uma candidatura majoritária aos outros. Você pode ser candidato, você pega um partido, o partido do presidente da República, você se filia ao partido do presidente da República e você sai candidato, não tem como ninguém impedir. E se isso acontecer com a Márcia, eu vou acompanhá-la. Agora, eu estou construindo, que é o que me cabe, um arco de alianças para dar sustentação à reeleição do Gladson, a continuidade do poder que nós, depois de 20 anos, conquistamos. O Gladson tem o direito, a palavra mais forte para indicar o vice é dele, mas é óbvio que, como isso interessa a todos nós, é a vida de todos nós, então todos nós que estamos nesse mesmo navio temos o direito de opinar, e é isso. Agora, se o processo, daqui a um mês, daqui a 2, daqui a 3, 4, 5 meses, a própria Márcia entender que não se viabilizou, ela é que é madura o suficiente, aliás, muito mais equilibrada na vida do que eu mesmo. Às vezes eu ajo mais pelo impulso e tal, ela que sempre me colocava mais pelos morros e tal. Então, ela é madura o suficiente. Portanto, então, o que eu posso dizer é que eu, a Márcia, o Alan, o PSL, o Partido Novo que vai surgir, o Mais Republicano, o PSDB, enfim, nós vamos chegar a um consenso. O que eu acho, respondendo mais concretamente a sua pergunta anterior, eu acho que a criação desse partido, que não estava no script, eu não acreditava que isso acontecia, mas aconteceu. No caso específico do Acre, contribui muito para a unidade em torno da reeleição do governador Gladson Cameli. Senador, quanto de acesso a fundo partidário esse novo partido vai ter direito? O senhor tem uma cifra? Eu já vi várias, mas eu não tenho uma com segurança. O senhor teria uma cifra para informar? Talvez, aí depende, porque o fundo foi aprovado por 5.700 bi, o presidente da República vetou, e o que eu escuto aqui das pessoas que estão trabalhando isso é que ele não ficaria nem em 2 e nem em 6, ficaria em 4. Então, isso, mais ou menos, colocaria um novo partido aí com uns 400 milhões de reais de fundo eleitoral. Eu não sei onde isso vai parar, viu, então? Eu não sou hipócrita. Eu trabalho com as regras do jogo. Eu sou corintiano e acompanho a Copa do Mundo e o Corinthians mais ou menos. Eu sempre fui contra decidir um campeonato em pênalti. Mas se eu fosse jogador, eu tinha que aceitar a regra, mesmo que eu tentasse mudá-la. Por princípio, eu fui contra, não é agora não, eu fui contra, por princípio, a criação, a substituição do fundo privado pelo fundo público, é mais um imposto que se criou. E você contribui na marra e ainda por cima, você ajuda, inclusive, quem você não quer. Imagina, eu ajudo o PSOL, eu ajudo o PCdoB, porque eu também desconto imposto de renda e vai para o bolo da União. A outra coisa é que você transfere para a cúpula partidária um poder muito forte. Isso é um atentado, é um perigo à autonomia do mandato parlamentar.
Será que a cúpula partidária, com um caixa imenso, ele vai tratar, porque é discricionário, ele vai tratar o parlamentar que ele achou que é fiel com as ideias dele? Será que é o melhor país ou não? Isso é uma coisa relativa. Mas ele vai tratar a cúpula que tem esse poder, vai tratar igual o parlamentar que o seguiu nas votações do outro, que muitas vezes eu posso achar que é o parlamentar que está certo. Então, eu não sei aonde isso vai parar. Daqui a 3 legislaturas, porque você imagina, 4 bi hoje para dividir para 30 partidos. Daqui a pouco é 4 bi para dividir para 10, porque vai diminuir partidos. Sim, exatamente. Então, daqui a 3 candidaturas, daqui a 3 legislaturas, o deputado federal do Acre, no mandato, ele vai ter o quê? 10 milhões na conta dele? Quer dizer, como é que você renova? Como é que entram outras pessoas? Então, agora, eu confesso que eu não vejo as cúpulas partidárias aqui querendo mudar. Então, especificamente para o Acre, esses partidos, Itan, que eu estou citando, aí, o PSL, agora com o DEM, Republicano, PSDB, todos esses partidos que eu citei, eles vão ter no Acre, a soma de tudo isso vai dar 25 milhões de reais. Quer dizer, isso tudo vai estar na campanha do Gladys, dividido entre dezenas de candidatos a estadual, a federal, Senado. O jogo vai ser bruto demais. Senador, para finalizar mesmo, que a gente já não tem mais nem tempo, é Rodrigo Pacheco o nome da terceira via ou não? Eu acho que não. É um cenário aberto. Eu não descartaria, inclusive, uma coisa que me anima muito, que esse novo partido aponte o vice do presidente Bolsonaro. Inclusive, entre os nomes que você tem aí, o ACM Neto, foi prefeito da Bahia, Salvador, desculpa, por 8 anos, seria, sim, uma coisa fantástica. Então, esse é um cenário que vai ficar aberto, então, vai se cogitar nome, não sei o que e tal, mas ele vai ficar aberto, porque se o presidente entrar no ano que vem num cenário um pouco melhor do que o de agora, e é possível, com grande chance de ser eleito, qualquer partido desse tamanho mas, senador, seria tentado a compor indicando o vice, já que ele terminaria o mandato. O ACM Neto não gosta muito do presidente Bolsonaro. O senhor apoiaria? Então, a política não é casamento entre marido e mulher. Quantas pessoas eu vi balançando a bandeira do PT, do PCdoB, e hoje balançam a bandeira do Gladys. Dezenas. Jornalistas, comunistas históricos, hoje ocupando cargo de confiança no governo, vamos dizer, da direita. Então, há um jogo do poder, claro que há exageros, mas tirando os exageros, a reconciliação é coisa do ser humano. Você briga em casa, eu passei, quando era jovem, menino, e o Mauro adolescente, nós passamos aí um tempo que eu não queria falar com ele, eu estava bravo com ele e tal, e nos reconciliamos. Então, isso não é da política, isso é da vida. Claro que tem exageros de ambos os lados, mas a disputa pelo poder, eu diria que o ACM Neto, ele está muito mais no campo, em termos de ideia, da direita do que da esquerda. Então, sem dúvida. Não veria nenhum problema nisso. Tá? Sem dúvida. Senador, infelizmente, eu peço desculpas aos internautas, eu estava aqui com a pergunta do Farias aqui para fazer, mas infelizmente eu não tenho mais tempo. Muito obrigado, senador Márcio Bittar, pela sua participação mais uma vez aqui no programa. Eu que agradeço, Tana. Fica com Deus. Muito obrigado. Desculpa a gafe do começo. Imagina, de forma alguma. O Alan sempre vai ter um carinho especial aqui de toda a TV. Nós vamos fazer um breve intervalo e já voltamos com o Gazeta Entrevista.